Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Tamo junto. André Canóbel e Marco Melo na área. Apresentando mais um programa Independência, a voz da recuperação, André. Legal. Olha como a gente está alinhado hoje. Muito da hora, André. Obrigado por você estar aqui comigo. Obrigado pelo programa junto. Independência. Queria já deixar aqui em primeira mão a satisfação que foi hoje ter participado do grupo Alcoólicos Anônimos de Capivari. A última reunião que eles chamam de reunião de unidade, que na verdade é uma confraternização em comemoração aos 37 anos de Capivari, salvando vidas, com a porta aberta, a luz acesa, todo esse tempo salvando nós, pingaiada. E eu que já fui um pingaiada, fiquei muito feliz, quase 70 companheiros na sala. Impressionante. Gente, né? De todo lugar, veio gente, pra você ter uma ideia, o André sabe, né? Foi ele que convidou. O pessoal lá de Guarulhos, rapaz. Pessoal bacana. Andou, né? 150 quilômetros para estar naquela reunião. E estavam a todo vapor. Muito amor no coração, muito amor envolvido. Vale a pena conhecer a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, companheiros. Se eu fosse você, eu largava essa cerveja agora e se preparava para amanhã, que tem o plantão do AA, às 8 horas da noite. Cafezinho quente, boa companhia. E, inclusive, o encerramento, toda a reunião de unidade, rolou uns comes e bebes, né? Refrigerante, hoje café. Foi particularmente legal, hein? Teve churrasco, cara. Não é pra qualquer bunda, é muita coisa. Churrasquinho legal, viu? E o pessoal gostou, viu? Nossa, muito obrigado, Irmandade. Foi sucesso. Concluíram aí um mês aí, né? Todo domingo fazendo essas reuniões de unidade. Concluíram com sucesso hoje, viu? Mais um ano AA no ar. Muito bom. E mais um dia, mais um domingo, o programa Independência no ar. Independência, né? Tudo hoje. Muito a ver, muito legal. Ô André, você sabe que eu estava lendo aqui aquele livro que eu ganhei do meu querido amigo Christian Fernandes, que é o editor do Instituto Independa, que também é uma editora que fala sobre dependência química e tal. Sim. Ele é nosso secretário aqui de Capivari, mas ele tem esse trabalho paralelo com a dependência química. Ele é formado, ele tem um monte de estudos a respeito, enfim, né? E ele editou esse livro, Um Elefante na Sala, do Paulo Campos Dias. É um livro muito legal. Quem quiser adquirir, pode entrar em contato aí com a gente, que a gente dá um jeito de colocar em contato com o Christian, ou então com a editora Nova Consciência, né? Que foi quem diagramou e faz a comercialização desse livro. Enfim, ele está falando aqui de uma coisa sobre o álcool, um aspecto científico que eu achei muito interessante. Você sabe que o álcool é totalmente tóxico, né? Sei. O álcool. Sei bem. Mas não é só psicologicamente, espiritualmente tóxico. Ele falando que eu sei que é fisicamente. Quimicamente, o álcool é de uma toxicidade impressionante. E o organismo tem que fazer voltas e revoltas para poder processar esse álcool, para ele ficar tolerável, a gente não morrer de intoxicação. Olha só que interessante. Certas pessoas têm uma tolerância orgânica ao álcool. O fígado humano processa a bebida alcoólica produzindo uma enzima a enzima álcool desidrogenase, ADH. Aí ela converte o álcool, uma substância tóxica, em acetaldeído, também tóxico. Este, por sua vez, é processado pela enzima aldeído desidrogenase, ALDH. Esse, por sua vez, converte o acetaldeído em acetato, o qual não é tóxico e é finalmente aproveitado pelo organismo. Então, quando o pingaiada fala assim, ai, meu figueiredo que está doendo, é por causa
causa disso. Olha só o rolê que o álcool faz dentro do Figueiredo para que o Figueiredo processe essa desgraça e faça o cara ficar bem louco. Pelo amor de Deus. Eu tinha um amigo pinguço que ele falava assim: olha, o pior órgão que a gente tem é o fígado, mano. Eu falei, mas por quê? Porque ele fica processando álcool e me deixa careta, eu tenho que tomar de novo. Porque o fígado realmente ele processa, né, o álcool. Alguns chegam no ponto que não processa mais, né? Então, começa uma gordurinha no fígado, já mano. Conheço bastante gente assim, inclusive amigos meus de 40 anos de idade que já tem princípio de cirrose. E olha que perigo. E mata, hein? Me mata. E eu falei, parei de beber, né? Vamos ajudar? Procurar ajuda. Não, eu paro a hora que eu quiser. Eu falei, então tudo bem, pare hoje. Não, mas hoje eu tenho uma festa. E o pior que é verdade, não tô inventando. Eu sei, eu conheço essa história. Todo mundo que eu peço pra ir na área, ele fala isso. Pois é, não. Para quando eu quiser, então vamos combinar. De hoje até quando, né? Mano, não para. Sabe que eu fiquei garimpando ontem pra fazer o meu programa de ontem, né? E pra fazer o de hoje. E eu tava vendo as músicas do The Flanders, né? Tem uma que chama Veneno do Mundo, a gente já tocou, mas vamos tocar hoje de novo, que ela tem tudo a ver com a temática álcool e drogas e recuperação, né? Verdade. E resiliência. Eu fui procurar o que é resiliência, né? Da física, propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, né? E no sentido figurado, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. E aí, lógico que eu trouxe pra gente tocar aqui. Muito a ver, né? Muito a ver. Tem tudo a ver também. Você tem mais alguma coisa pra ler aí ou posso tocar música? Não, mete pau. Vambora pra música. Vamos ouvir Resiliência então. Legal, obrigado. Programa Independência. A voz da recuperação, André. Viu só como tem a ver com o nosso assunto aqui, a música Resiliência do The Flanders? Tudo a ver, André. Nossa senhora. Você é uma pessoa resiliente? Olha, eu tenho aprendido a ser um pouco mais resiliente, viu, André? Eu não era não, viu? Eu entortava e ficava torto um bom tempo até voltar ao normal. Agora eu ainda fico torto um bom tempo. Agora eu tenho me recuperado mais rápido. Aquele negócio de chacoalha a poeira e dar a volta por cima, eu tenho botado como lema de vida, viu, companheiro? Legal. Gostei da música, muito boa. Muito bem. Ô Marco, diga lá. Vamos falar mais um pouquinho de AA e aproveitar, fazer aquele giro pelas Irmandades. Claro. O programa de Alcoólicos Anônimos foi o primeiro que veio com essa ideia de 12 passos. Esse negócio que os caras usam e para de usar. Os caras usam os 12 passos e para de beber, os caras usam os 12 passos e para de usar droga, para de incomodar a família. Engraçado, André, eu tava. Achei aqui o que eu tava procurando. Olha, você imagina, eu tava folheando esse mesmo livro, Um Elefante na Sala, e no apêndice 2, no finalzinho do livro, ele dá uma pincelada nos grupos de apoio. Nossa senhora, você não tem ideia quantos frutos o AA fez. Olha só, eu só vou citar os grupos de apoio que existem. Eu achava que Capivari era a capital intergaláctica, mas eu acho que está precisando de mais alguns grupinhos aqui. Porque tem Alcoólicos Anônimos, Alanon e Alatim, a AESP, que é a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, Abra Gagueira, Associação Brasileira de Gagueira, 12 passos também, Amor Exigente, Ciumentos Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, Codependentes Anônimos, Centro de Valorização da Vida, Dependentes de Amor, Sexo Anônimos, Devedores Anônimos. Nossa, eu devia estar nisso aqui. Não, eu parei de dever. Emocionais Anônimos, Fênix Pró Saúde Mental, Nica, Nicotina Anônimos, a Fumantes, é o antigo FA, né? Fumantes Anônimos, Introvertidos Anônimos, Jogadores Anônimos e Jogue Anon.
Mulheres que Amam Demais Anônimas, Narcóticos Anônimos, Naranon e Naratim, Neuróticos Anônimos, Pastoral da Sobriedade, Sobreviventes de Incesto Anônimos. Nossa! Meu Deus, tem anônimo demais, gente. Que coisa! Olha que legal. Eu não sabia. E engraçado que foi 2 tiozinhos lá nos idos dos anos 30 nos Estados Unidos, né? Mais precisamente na cidade de Akron, Ohio, que em uma reunião de 2 pingaiada acabaram fundando criando toda essa programação, né? Mas claro que não foi criada naquele dia, né? Aquilo ali é simbólico. Se fala que aquela primeira conversa do Bill e do Bob seria a primeira reunião de 2 alcoólicos em recuperação, e aquilo seria tido como a primeira reunião de AA. Mas demorou mais 4 anos para surgir o livro grande, o livro que é chamado aqui no Brasil de livro azul, que é o livro Alcoólicos Anônimos, que nasceu em 1939. Quando chegou o livro Alcoólicos Anônimos, o AA começou a se formar como irmandade de verdade. Os 12 passos foram apresentados definitivamente, porque até então eram só 6 passos, né? Depois incorporaram mais alguns passos em reuniões entre os alcoólicos, os pioneiros de AA, né? Os bons veteranos, como são chamados lá. Eles chegaram a esse consenso, né? A Irmandade inventaram todos os passos, e nessa publicação de 1939, que foi a primeira edição, saíram os 12 passos como a gente concebe. Já 2 anos depois, na terceira edição, foram incorporadas as 12 tradições, e aí só nos anos 70 que surgiram os 12 conceitos, que são os 36 princípios de Alcoólicos Anônimos, que também estão presentes em outras irmandades, como Narcóticos Anônimos, Naranon, Naratim e por aí vai, né? Alanon. E essa irmandade surgida lá muito humildemente, como as coisas grandes sempre surgem assim, né, André? Surge lá no cantinho, né? Parece um pouco a origem da vida no planeta Terra, né? Uma célulazinha que ninguém dava pra nada. O que é aquele ácido desoxirribonucleico ali? Que coisa besta, né? Só que ele foi lá e se duplicou. E olha o que aconteceu. No final tô eu aqui falando, graças a 2 célulazinhas nada a ver lá que se dividiram pela primeira vez no planeta Terra. Nossa, programa Independência também é filosofia biológica, e você vê que as coisas simples acabam tomando grandes proporções. Assim foi as origens do Alcoólicos Anônimos. E se você for ver também, as grandes religiões do planeta sempre surgem assim de forma bem simples, né? Uma pessoa que era iluminada e que começou a refletir o que aquele poder superior plantava no seu cérebro, nas suas mentes dançantes e pensantes. Tá filósofo hoje. Hoje eu tô. Tá inspirado. Deve ter sido a que me filosofou hoje. Tá inspirado. Muita reunião. O vovô das mensagens mandou mensagem aqui. O Cleiton tá ouvindo a gente também. Abraço no Cleiton. Thaís tá ouvindo a gente lá em Guarulhos. Legal. Tá lá na sintonia. A Thaís tá em Guarulhos, não sabia. Tá em Guarulhos. Ah, legal. Abraço, Thaís. Beijão. Aí ela, a nossa locutora, né? A voz das nossas vinhetas. Thaís empresta a voz dela pra gente. O vovô das mensagens mandou aqui: boa tarde, meus amigos André e Marco. O vovô das mensagens de Pindamonhangaba, ligado em vocês, que sua tarde seja muito abençoada. Amém, vovô. E chamou nós de grandes comunicadores. Quem é? Um dia você, se Deus quiser. E colocou parabéns ao AA de Capivari pelas festividades, e o AA é muito importante na vida. Vovô das mensagens não perde uma, viu, velho? Não. Nossa senhora, esse cara tá na sintonia 24 horas, pelo amor. Abraço da alternativa. Vovô. Ontem ele ligou aqui, eu tava com o fone, eu não ouvi, o Bruno que ouviu o telefone tocar. Que legal. Era ele, tava na sintonia do meu programa aí no sábado à noite. Legal. Ele mandou a mensagem do dia dele aqui em áudio. Depois, antes da gente ouvir uma música, a gente ouve a mensagem do vovô das mensagens. Muito legal. Ô Marco, você falou sobre Alatim, Alanon. Nós tivemos a presença dessas irmandades aí, irmãs ou paralelas, né? Tivemos o Alanon, o Naranon,
Hoje lá também na reunião do Muito legal. Alcoólicos Anônimos, né? As irmandades de Capivari foram convidadas, todas as irmandades para familiares, né? No domingo passado foi a Pastoral da Sobriedade, também esteve presente nas reuniões, né? E este domingo tivemos Naranon e Alanon. Queria já deixar meu abraço, meu agradecimento às companheiras do Alanon e do Naranon, né? Que muito engrandeceram a nossa não, né? A reunião do AA, né? Eu não falo aqui em nome de AA, jamais falarei, mesmo porque as tradições nem me permitem falar. Eu não falo nem se eu sou ou não um membro de AA. Eu só vou falar que eu já bebi um pouco e parei de beber. Isso eu posso falar porque essa é a minha história. Vamos fazer um giro pelas irmandades, então, já que estamos falando da capital intergaláctica da recuperação, também chamada de Capivari, cidade dos poetas. Legal, os grupos de apoio aqui de Capivari. Vou começar com Narcóticos Anônimos. O Narcóticos Anônimos está presente nas duas cidades irmãs, Capivari e Rafar. Então, se você quiser participar de Narcóticos Anônimos, você tem muitos dias para participar. Segunda-feira, grupo Nova Vida de Narcóticos Anônimos em Capivari. Segunda-feira, 20 horas. Na terça-feira você já vai para o NA lá de Rafar, que fica lá na rua Soares, Hungria, número 164. É lá na igreja Nossa Senhora de Lourdes, aquela igreja azul, linda, maravilhosa. No salão paroquial, lá no fundo, tem lá a sala do Narcóticos Anônimos de Rafar. Terça-feira, 20 horas. Quarta-feira você volta para Capivari, porque tem reuniões do Narcóticos Anônimos no grupo Nova Vida de Capivari, rua André de Melo 286, ali embaixo, lá pro subsolo. Então, reuniões na quarta-feira. Quinta-feira você volta de novo para Rafar. Não, quinta-feira você continua em Capivari, desculpa. Quinta-feira não. Quinta-feira continua em Capivari, porque no NA, nas quintas-feiras, tem reuniões de HI, hospitais e instituições. Eles se preparam, é uma reunião exclusiva para membros, tá? Para membros que já são servidores, mas qualquer pessoa que tenha problema com droga e que queira colar lá, eu tenho certeza que os companheiros vão abrir os braços e recebê-los com muito carinho, um café docinho e quente. E tem a reunião de novos e recém-chegados na quinta-feira do eu tava só no NA, mas beleza. Eu vou falar eu só tava falando que a pessoa que tiver problema com droga e quiser acompanhar o sistema do NA, ele vai para Capivari e vai para Rafar, vai para Capivari. E aí então ele tava na quinta-feira em Capivari, sexta-feira ele já volta para Rafar de novo, que tem a reunião do NA lá na igreja Nossa Senhora de Lourdes, novamente, quinta-feira, 20 horas. E aí, sexta-feira, volta para Capivari de novo. Não, sexta-feira já estava. Sábado. Sábado tem reunião também do NA, lá em Capivari, às 20 horas. E domingo relaxa e vai lá no AA de manhã cedo, né, gente? Toma um café, vai cedo, aproveita a tarde do domingo inteira para você fazer seus negócios sóbrio e fica tranquilo a semana inteira. Já a gente vai no giro de Alcoólicos Anônimos e depois falamos dos grupos familiares e de neuróticos. Isso aí. O vovô das mensagens ligou aqui, mandou um abraço para você, um abraço para todos os amigos dele aqui em Capivari. Ele deu um monte, hein? Falou muito bem do nosso programa, mas falei para ele que é o poder superior que opera, que a gente só vem aqui prestar um serviço. Somos veículo. Na verdade, a gente vem sem preparar o programa, né? A gente senta aqui e o programa sai, né? O programa de Independência é quase que uma oração. Praticamente. Legal. Eu gosto bastante, viu? André. Oi. Olha só que pergunta interessante que fizeram para a psicóloga Maria Heloísa Bernardo, escritora do livro O que é Dependência Química, do Instituto Independa e da editora Nova Consciência. É verdade que a maconha faz menos mal que o álcool e cigarro? O que devo dizer a meu filho? Porque eu conheço uns maconheiros que eles falam que não é maconheiro mais, agora é bonconheiro. Porque se eles tiraram o componente negativo da maconha, ele botaram ele, eu sou bonconheiro, eu sou malconheiro. Meu pai. Então, vamos ver o que é a ciência, porque o programa Independência está aqui para colocar as cartas na mesa
e à luz da ciência. Não dá para falar que a Terra é quadrada, gente. A Terra não é chata. Não existe conspiração. Existe uma coisa chamada rigor científico. Uma coisa que é colocada ao rigor científico e vira um postulado científico, não pode ser contestado. Ponto. Então, a luz da ciência é o que os cientistas, e essa mulher é uma cientista, e ela está falando à luz da ciência, né? Então, não é essa interpretação de alguém a respeito. Não é interpretação de ninguém. É como se processa a coisa no nível psicológico, no nível emocional e no nível físico, no nível biológico, né? Então vamos lá, resposta. O que dizer ao meu filho que fala pra mim: ô dona Maria, eu sei que o Júnior Veiga vai falar, mãe, essa erva é natural, não pode te prejudicar. Eles falam isso, eu sei, porque eu já falei. Só que isso aí chama ideologia. Então quando o seu filho fala isso pra senhora, dona Maria, a senhora vai ter mais argumento, porque a senhora vai falar: agora eu tô ouvindo o programa Independência e eu sei a verdade a respeito deste quesito álcool, cigarro e maconha, né? E daí a dona Maria vai poder falar que não é a opinião do Marcão e do André, que não é baseado no livro da doutora Maria Luísa Bernardo, né? Que é psicóloga, que é uma especialista em dependência química. Não é a opinião dos dois gordelos. Não é. Que a gente não dá opinião, a gente dá patada. Quando eu falo de mim, eu só dou patada. E aí eu uso meus livrinhos aqui justamente para falar à luz da ciência. Então vamos lá. Substâncias psicoativas como tabaco, álcool e a maconha, entre outras, provocam alterações na mente e no corpo, sejam elas usadas de forma dependente ou não. Se a pessoa possuir predisposição para desenvolver a doença, a manutenção do uso de qualquer uma delas desencadeará a dependência. Quanto à segunda questão, pais e filhos precisam compreender que juventude é um período importante do desenvolvimento humano. Uma das tarefas básicas envolve assumir o controle de suas vidas. As drogas levam à perda de controle. Esta é uma mensagem poderosa que deve ser transmitida aos nossos filhos, não só com palavras, mas através do nosso próprio posicionamento perante a vida, tendo em conta que a melhor forma de orientar os filhos é o próprio exemplo dos pais. Então, filhão, não fuma maconha não, pega uma cervejinha lá na geladeira pra mim. Não dá, né? Então, quando se fala de exemplo, é isso, né, amigão? Mas eu não posso mais beber cervejinha porque meu filho... Não sei se você pode ou não pode. Se seu filho é um adolescente e precisa do exemplo, se o senhor tá bebendo cervejinha, o senhor não tá dando um bom exemplo, é ponto. Final, não tem o que discutir. Aí a segunda pergunta vai de encontro com isso aí. Maconha gera dependência? Simples, à luz da ciência. As pessoas usam maconha pelas mesmas razões que utilizam outras substâncias psicoativas, ou seja, para alcançar os efeitos euforizantes proporcionados pela droga. Assim como outros psicoativos, a maconha produz a tolerância orgânica, levando a pessoa a aumentar a quantidade e a qualidade do químico para conseguir seus efeitos eufóricos, muitas vezes realizando cruzamento com outras drogas. Uma vez instalada a dependência, progressivamente passarão a usar, partindo da dor emocional, não mais alcançando a alteração almejada. Portanto, além de gerar dependência entre as portas para o uso, o abuso e a dependência cruzada, ou seja, o uso de outras substâncias. Então, a erva natural pode sim te prejudicar se você for um propenso a desenvolver a dependência química. E se você não for, eu te garanto que você não vai sair da 5ª série, negão. Fala sério. Inclusive conheço um companheirinho assim que não sai da 5ª série. Eu conheço um que é formado, hein? É formado, é psicólogo e não sai da 5ª série. Que coisa, né? Formado psicólogo, ele não sai da 5ª série. Mas como assim, Marcão? Ele não desenvolve, ele não deslancha, ele não consegue desenvolver na carreira, ele não consegue fazer nada. Vai andar de Uber. Viu? Enquanto você lia, eu estava aqui meio alheio, estava recebendo mensagem dos companheiros de Guarulhos que acabaram de chegar em Guarulhos
e agradeceram ao grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos pela recepção, falaram que foram muito bem recebidos e que gostaram muito de estar presentes nessa reunião, que sentiram uma espiritualidade muito grande. Nossa. E deixaram um forte abraço para você, Marcão. Satisfação, viu? Um forte abraço para todos os companheiros de Alcoólicos Anônimos. Sensacional essa galera aí, um beijão no coração de todos aí, muito obrigado. E o nosso Qual que é o seu pseudônimo mesmo? Rodrigo. Rodrigo. Hoje temos aqui o nosso companheiro Rodrigo de Alcoólicos Anônimos. Tanto pseudônimo que passa por aqui que eu já não sei mais quem é quem. A gente tem que apresentar ele com um nome fictício, porque a quarta tradição de Alcoólicos Anônimos nos pede que nós façamos isso, né? Que em rádio, televisão e filmes... 11ª tradição, que em rádios, televisão, filmes, e hoje, já que o sistema do programa ele adapta à realidade, também falamos hoje de internet a respeito disso, né? Então o anonimato pessoal sempre sendo preservado, não só para preservar o companheiro, como para preservar também a irmandade. Até poderia dizer o primeiro nome, mas como Capivari é uma cidade pequena, todo mundo vai identificar. Só de ouvir a voz dele, tem uns que já sabem, né? Então, mas vamos deixar quieto isso aí. A gente usa Rodrigo, a opção do pseudônimo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. O programa Independência gosta muito quando você vem dar suas cacetadas aqui, viu, meu primo? Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui no programa mais uma vez. Vocês da Irmandade OA já fazem parte do meu cotidiano, né? E me sinto muito bem por poder participar aqui da rádio também e passar um recadinho para os companheiros. Legal, irmão. Tamo junto. Ô, Rodrigo, você estava na reunião hoje de manhã? Positivo, tava. E aí, qual foi essa experiência? Como foi essa reunião hoje? Olha, a palavra para definir é gratidão. Olha que legal. É a palavra que define tudo, porque foi maravilhosa a reunião, a partir dos companheiros de Guarulhos, de Serquilho, de Limeira, de Piracicaba, aquele muito povo legal. todo, maravilhoso, porque é uma experiência é única, né? A gente nunca sabe o que vai sair da cabeça da gente para falar, enquanto mais companheiros de fora, né? Que trazem coisas novas, né? Legal. Muito bom. Companheiro Rodrigo, você imaginou quando você bebia que você ia conseguir ter tanta emoção sem beber? Não, de jeito nenhum. Tava bom o churrasco? Tava maravilhoso. Churrasco, meu amigo. Churrasco sem cerveja, galera. Cerveja e falar que foi bom só lá mesmo. Só no Alcoólicos Só no ar que tem isso aí, viu, cara? Parece que falar não acredita, né? Rodrigo, eu vou pedir para você contar um pouco para os nossos ouvintes uma história que você contou para mim essa semana, que foi a sua experiência, como você sempre você trabalha com transporte, né? E você vinha do Mato Grosso para cá e parava numa determinada região ali que tinha determinadas substâncias que você gostava de usar, e aí você demorava 12 horas para chegar do Mato Grosso até outro aqui pertinho, né? E mais 12 horas para sair desse lugar, né? Eu acho que essa história vai ser legal os ouvintes saberem. Vai ser bem interessante. Então, as histórias também tem muitas, né? A gente lembra da parte boa, porque a parte ruim, só de começar a querer falar da parte boa da história, a gente tem aquela repulsa, aquele sentimento ruim que a gente teve, eu tive até tão pouco tempo, né? Então, mas durante as viagens a gente, para não dormir, buscava uma alternativa, né? Eu buscava às vezes uma alternativa, eu precisava chegar, né, no destino e voltar, porque eu era autônomo e eu fazia por mim mesmo, né? E então o tempo de espera era muito grande para carga e descarga às vezes, e eu procurava um meio de eu aproveitar o tempo a hora que eu estava rodando, né? Ficar acordado direto, Ficar acordado direto praticamente, né? Eu dormia 3, 4 horas às vezes Sei como é. Era o que dava para descansar, né, meu? Então você tocava até para chegar num determinado local onde os caras vendiam, né? Onde tinha as substâncias que se usava, e dali você vinha bem devagar para chegar no destino que faltava, tipo
Você andava 80% em 4 horas, aí você demorava nos 20% mais 4, né? Então, você já viu o que a substância faz, né, meu? A droga ela prejudica de qualquer maneira, né? Só que a semana passada você não fez dessa forma, você fez de uma nova maneira. É isso que eu queria que você falasse. Então, aí eu tive que fazer uma outra viagem. Não foi de caminhão, fui de carro, mas até muito melhor, né? Seria, no caso, muito mais fácil para poder fazer o uso, né? Não tem responsabilidade tanto como estar com um caminhão, né? É uma coisa mais simples para você conduzir, para você parar, para tudo, né? Não envolve tanta responsabilidade. E eu passei pelos mesmos lugares que fazia um tempo que eu não passava, porque eu não estava há uns anos já sem viajar, né? E eu tive que fazer uma viagem para esse mesmo lugar que eu costumava passar, de rotina. E eu passei despercebido, cara, porque agora, como eu tô na Irmandade, eu me propus a ter uma nova vida. Eu passei nesse lugar e depois que eu passei, até comentei, falei, nossa, cara, passei. Não entrei lá? Não entrei, porque legal, a gente é que nem o cavalo do bêbado, ele vai ver no boteco, ele já vai parando, né, meu? Ele já estaciona e sabe que o cara vai descer, né? Então, mas dessa vez foi diferente, graças ao poder superior. A sala de AA, sem comentários, né, que estava maravilhosa hoje. Legal, Rodrigo. Show obrigado. de bola. Beleza. E aproveitando o ensejo, então, vamos ouvir Veneno do Mundo. Já tomou muito Veneno do Mundo, Rodrigo? Tomei todos que eu pude. E a música fala disso, cara. Dá um fone pra ele. Legal. Mas apesar que dá pra ouvir aqui no retorno. Pra todos os envenenados aí do Capivari afora aí. E a música fala justamente disso. Programa Independência. A voz da recuperação. A voz da recuperação. Show de bola. Tamo junto. E o Veneno do Mundo eu não vou mais tomar. Muito bom, nem cara. Eu. Muito bom. E nem o Rodrigo. Nem eu. Pelo menos só por hoje eu não tomei. E não pretendo tomar. Legal, companheiro. Muito bem. Muito bem. Ô Marcão, continue o giro pelas Irmandades. A gente falou de que Irmandade? Eu estava no telefone com o vovô das mensagens. Eu já falei de Rede Alternativa Capivari.com.br. Rodrigo tá me lembrando aqui qual é o site para quem não é da cidade de Capivari e quiser escutar o programa Independência, a voz da recuperação. André, estávamos falando, falamos de Narcóticos Anônimos. Agora eu vou falar de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos agora tá nadando de braçada em Capivari, hein? Reuniões todos os dias, exceto sábados. Ou seja, de segunda a sexta, reuniões às 20 horas. Aos domingos, às 9 horas da manhã. E só as terças-feiras que ele propósito feminino, né? Mas caso um homem esteja no desespero do alcoolismo e chegue lá, as companheiras abrem a reunião e transformam numa reunião mista, né? Não tenha dúvida. Com certeza. E as irmandades para familiares, muito importante a presença das companheiras hoje na sala, me fez lembrar como é importante um familiar estar também em recuperação junto com o seu alcoólico, com o seu adicto, com o seu dependente químico. Afinal, a dependência química e o alcoolismo são doenças da família. Então, grupos familiares na Aranon, reuniões todas às quintas e domingos. Às quintas-feiras, às 20 horas. Aos domingos, daqui a pouco, às 15 horas, Rua Dr. João Adolfo Stein, número 480, lá na sede da AVCC. Grupos familiares Alanon, reuniões terças-feiras, 19 horas e domingo às 9 horas da manhã, junto com a reunião do AA. Os companheiros do AA vão para o térreo e as companheiras sobem para a sobreloja. Acabamos de receber aqui uma visita ilustre do nosso querido amigo Christian Fernandes. Já ele vai estar no ar aí com a galera. Legal, para terminar, Pastoral da Sobriedade, reuniões segundas-feiras, 19h30, lá na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. E finalizando, Neuróticos Anônimos, também presente na capital intergaláctica da recuperação, Capivari, lá na Rua André de Melo 286, sábados às 15 horas. Qualquer pessoa pode participar dessas reuniões de Neuróticos Anônimos. E não precisa necessariamente ser neurótico, porque eu acho que você nem deve saber o que é ser neurótico. Então, primeiro chega lá para descobrir o que você é, companheiro ou companheira. Legal. Estamos aqui
com a presença. Acabei de falar do Christian Fernandes aqui, mas não foi por causa da visita que ele ia fazer, não. É porque eu estava falando do livro Um Elefante na Sala, do Instituto Independa, e o Christian é o editor lá do Instituto Independa. Seja bem-vindo, Christian Fernandes, obrigado pela presença aqui no programa Independência, né? Mais uma vez. A outra vez que o Christian esteve aqui foi muito produtivo. Sensacional. E eu vou puxar sua orelha, acho que você deve voltar mais vezes, viu, Christian? E ajudou muito, né? Até pra mim, né, que estou aqui em recuperação também, além de fazer no programa, foi muito produtivo, né? Sair daqui com uma bagagem muito grande, cara, depois daquela conversa que a gente teve aqui no programa Independência. Então volte mais vezes, viu? Maravilha, eu agradeço o espaço e com certeza vamos marcar e vamos deixar um periódico aí para que a gente não esqueça. Sim. Né? Por mim também. Eu já acho que o periódico devia ser igual o companheiro Rodrigo. Vou na rádio hoje, viu? E vem mesmo. Tá lá, aparece, né? Trovão, furacão. Legal. Christian veio falar de uma coisa muito importante aqui, que é a nossa eleição. É isso mesmo, né, Christian? Isso aí. Nós temos agora no próximo domingo o processo de escolha para o Conselho Tutelar, né? Nós temos aí 5 membros no Conselho Tutelar. Em 2015 nós tivemos o último processo de escolha e esse pessoal que está lá fica até o dia 10 de janeiro de 2020. Então agora em outubro, né, no próximo domingo, dia 6 de outubro, a gente tem o processo para escolher quem vão ser os 5 próximos conselheiros tutelares na cidade de Capivari. Na verdade, esse processo de escolha acontece no país inteiro, né? Todos os municípios vão ter processo de escolha nesse dia. Então aqui na nossa região também, Rafar, Mombuca, Elias Fausto, onde quer que seja, as pessoas podem se informar e, claro, nós vamos falar aqui mais especificamente de Capivari. Né? Tá bombando essas eleições, isso, processo de escolha, né? Não é nem chamado de eleição, né? Eu tô falando errado aqui. Processo de escolha, porque não é considerado uma eleição, apesar de ser um processo eletivo, onde vai se escolher candidatos entre, né, vários candidatos. O Christian chama presidente do CMDCA? Isso mesmo. Se apresente aí, Christian, vamos. Legal, CMDCA é Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Então, é um colegiado, um grupo de pessoas ali de diversas áreas, seja da prefeitura municipal, seja da sociedade civil, que se reúnem para cuidar dos interesses e defender os direitos da criança e do adolescente, né? Então, nesse período aí de 2 anos, eu estou como presidente, mas tem ali um grupo de 12 pessoas que regularmente se reúnem para tratar desses assuntos. E o CMDCA é o órgão responsável por esse processo de escolha do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, na verdade, é um órgão autônomo, ele não é vinculado à prefeitura, nem ao judiciário, nem ao Ministério Público, nem nada. É um órgão que tem autonomia de atividade exatamente para que possa apontar as dificuldades em qualquer área que elas estiverem acontecendo, né? Certo. Mas quem é responsável por esse processo de escolha, porque alguém precisava cuidar disso, né? É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas os conselheiros tutelares serão servidores públicos, que depois de eleitos eles recebem um salário pela prefeitura, não? Na verdade eles não são bem servidores públicos, né? É uma categoria à parte, diferente, eles não entram na folha de funcionalismo público. Entendi. Mas o conselheiro tutelar, ele é remunerado, né? Tem um salário mensal, tem benefícios, né? Férias, 13º, INSS, todas essas coisas como um funcionário regular. Mas ele não é um funcionário público. Entendi. Ele é essa categoria de... Tá acima do bem e do mal, pelo jeito, né? Então, mesmo a prefeitura, por exemplo, não pode decidir o que faz ou não faz o funcionário, o conselheiro tutelar. A prefeitura é responsável apenas por dar a estrutura para que o conselho possa trabalhar e por bancar salário e outros benefícios, mas o fato de custear
essas coisas todas não dá o direito da prefeitura interferir nas decisões do conselho. Exatamente porque muitas vezes pode ser a prefeitura que vai ser fiscalizada, que vai ser ali notificada pelo conselho, né? Podemos entrar depois em alguns aspectos do que faz o conselheiro, né? Mas o conselho tutelar, ele trabalha junto com a promotoria, com o Ministério Público, quando são as decisões, por exemplo, tirar um menor infrator, né, aplicar algumas regras e leis. Sim. O conselho tutelar ele vai trabalhar junto com todos os órgãos. Na verdade, o conselheiro, né, o conselho tutelar ali como um grupo, né, eles atuam com todos os órgãos que mexem com direitos de criança e adolescente no dia a dia. Então eles atuam diretamente com o Tribunal de Justiça, né, com o juiz, atuam diretamente com o Ministério Público e com os mais diversos órgãos da prefeitura que defendem esse direito. Então, a educação, no caso de direito, né, escolar, estudo, tudo mais, saúde, assistência social, esporte, cultura. Se precisar de apoio, vai levar uma viatura da Polícia Militar ou da Guarda. Trabalha junto, exatamente. Legal. Né? Então, o exemplo que você pegou, que é um exemplo mais crítico ali, né, quando uma criança teve seus direitos violados de tal forma que foi necessário tirar a criança daquele convívio familiar. Então, nesse caso, os conselheiros vão trabalhar em parceria com a polícia, seja a polícia militar, seja a guarda civil, e vai trabalhar em parceria ali com o Ministério Público e com o Judiciário, que vão validar aquela atitude que foi, aquela ação que foi tomada pelos conselheiros. Interessante. E Cristian, me fale uma coisa. Eu recebi um dado, eu não sei se é verdadeiro, você que está no dia a dia do conselho, você deve ter mais dados do que eu, mas que grande porcentagem das dificuldades que se tem em relação às crianças e adolescentes, a violação dos seus direitos, se dão e aí o programa Independência entra nessa parte aí, que é o alcoolismo e a dependência química, que isso interfere muito, tanto menores que são usuários, quanto, em grande maioria, pais, né, que usam droga e bebem, né, e são alcoólicos, e isso atrapalha bastante, né, o trabalho dos conselheiros lá. Claro, isso é uma realidade. Eu não tenho assim, não existe uma estatística para dizer quantos % tal, mas eu que acompanho ali no dia a dia vejo que a maior parte dos casos sérios, os mais sérios, onde os conselheiros são acionados, eles são em função da adicção, seja o alcoolismo, principalmente o alcoolismo, mas também o uso de drogas, né? E os casos ainda mais severos, esses casos quando as crianças são retiradas da família, ali por uma decisão do conselho, respaldada depois pelo judiciário, né, pelo juiz, eles, e assim posso dizer que 99% tem a questão do alcoolismo ou da dependência de outras drogas envolvido ali. Assim. Que coisa, né? Porque, enfim, vocês discutem isso aí todo domingo, né? A dependência química é uma doença que fragiliza os laços familiares e faz com que a pessoa saia ali da sua ação normal no dia a dia. Então, quer dizer, um pai, uma mãe, né, que tenha essa questão da dependência de álcool, da dependência de outras drogas, não vai estar em condições de cuidar de um filho, de defender os interesses do filho, de cuidar da questão escolar, da questão de saúde, da questão de lazer. Ele, no máximo, consegue cuidar do uso de álcool e de drogas. Não consegue nem bancar o vício, né? Como então, a gente fala. Quando a questão é mais severa, ele às vezes não consegue nem cuidar ali dele mesmo, né? Então é evidente que se ele não consegue agir, né, ter uma vida normal nas mais diversas áreas da vida dele ali, é evidente que os filhos vão sofrer com isso, né? E como os filhos, né, criança e adolescente, são um lado frágil da coisa, eles precisam de alguém que, já que os pais não estão cuidando, os proteja, né? Então
esse é o papel principal do conselheiro tutelar, né? Avaliar se as crianças e os adolescentes do município, em qualquer lugar, em qualquer situação em que eles estejam, se eles têm os seus direitos protegidos. É isso aí. Entendi. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990, se não me engano, isso. Ele foi um grande avanço no sentido da proteção do menor. Hoje em dia nem é menor que esse chamado, é criança até 12 anos, né? E adolescente até 12. Até isso. 12 é criança, de 12 em diante é adolescente. Você poderia falar um pouquinho do ECA e quais são os avanços que vieram através desse novo Estatuto da Criança e do Adolescente, dos direitos deles? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é chamado de ECA, ele surgiu ali em 1990, logo depois da promulgação da última Constituição. Né? A Constituição, ela colocou ali uma série de direitos para as crianças e para os adolescentes, e aí esses direitos precisavam estar melhor consolidados. Consolidados e também explicados, né? Quer dizer, a Constituição ela resume as coisas, e aí você precisa detalhar aquilo, e por isso que surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é considerado um dos melhores estatutos que se tem ao longo do mundo, história, ao redor do mundo. Já ouvi falar isso mesmo. Ele tem ali, ele é bastante avançado em termos de legislações. Até por isso ele é polêmico em alguns pontos, né? Quer dizer, tenho certeza que, né, muitos dos que estão ouvindo a gente já trabalharam quando tinham 13 anos, 12 anos, 14 anos e tudo mais, né? O Estatuto foi modificando algumas coisas. Hoje, por exemplo, trabalhar ali é algo que vai acontecer lá nos 16 mesmo, né? A partir dos 16, como menor aprendiz e tudo mais. Mas é claro que a lei avançou no sentido de dar oportunidade para que as crianças, ao invés de saírem para trabalhar, como eram obrigadas muitas vezes, tenham esse período da infância para cuidar do seu desenvolvimento intelectual, cognitivo na escola, o seu desenvolvimento nas mais diversas áreas, né? Então o Estatuto veio para pegar esses direitos e colocar em forma de lei, para que a partir daí a justiça pudesse começar a atuar, né? Então o próprio Conselho Tutelar é algo que surgiu a partir dessa legislação. No passado existiam órgãos semelhantes ao que é o Conselho Tutelar hoje, só que eram órgãos que agiam muito mais como repressão. Então a criança ou adolescente cometia algum ato irregular ali, tinha ali alguém que ia para reprimir, vamos dizer, meio que um papel semelhante ao papel de polícia, uma polícia para menores, para os menores de idade ali, né? E isso deixou de existir com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que criou o Conselho Tutelar, que na verdade age como protetor da criança e do adolescente, né? É claro, se a criança chegou a estar cometendo um ato infracional, ou um adolescente, enfim, ela... Existem mecanismos para punir também, né? Tem punições ali que são previstas, né? Prestação de serviço à comunidade, até mesmo uma liberdade assistida, eventualmente a reclusão na Fundação Casa, tal. Só que o olhar tem que ser por que isso está acontecendo com a criança e com o adolescente. Protetivo. Vamos punir quando a situação chegou num caso extremo, também para que não passe ileso. A sociedade precisa de mecanismos de proteção, mas vamos entender o que está por trás disso, porque se a gente não trabalhar no que está por trás, e essa é a discussão a respeito da dependência química, né? Se a gente não trabalhar o que está por trás, a gente nunca vai conseguir resolver aquela situação, né? Quer dizer, adolescente envolvido com uso de drogas, envolvido no tráfico, o que aconteceu? Aí você vai avaliar. É claro que aquela família não foi funcional o suficiente
suficiente para cuidar que ele não entrasse naquele universo. Verdade. Né? Agora, a fragilidade da família, vamos ajudar a família a trabalhar essas fragilidades. Né? A fragilidade não é da família, o cara que escolheu seguir esse caminho. Vamos encontrar ali, as medidas podem ser tomadas em conjunto com todo mundo para ver como a gente pode ajudar essa criança e esse adolescente. Né? Então, o conselho é uma modificação radical na legislação, no sentido de que o conselho entra para proteger, para preservar direitos da criança e do adolescente. Ô, Christian, a gente sabe que tem muitos estabelecimentos que fazem venda de bebida alcoólica para menores. A quem cabe essa fiscalização? Essa fiscalização, na verdade, cabe à polícia, né? Você tem 2 órgãos que em tese trabalham com isso, que é a fiscalização de posturas ligada à prefeitura, né? Quer dizer, um estabelecimento que esteja vendendo algo que a legislação proíbe, existe esses órgãos de fiscalização que vão ali atrás para cuidar de que aquilo não continue acontecendo. Essa é uma questão. E em paralelo a isso, quem tem poder de fiscalização nesse sentido é a polícia, seja a polícia militar principalmente, mas também a guarda civil, né? Porque, mas voltando ali na ideia central, né? Por que isso não é um papel do Conselho Tutelar? Porque o Conselho Tutelar, ele defende os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Então, ainda que o Conselho Tutelar possa ter acesso a essa informação, estabelecimento tal está vendendo bebida para menor, está vendendo cigarro para menor, que é algo proibido, ele aciona os órgãos de repressão, os órgãos policiais ali, para que hajam. Porque ele defende o direito da criança e do adolescente. Se a criança vai comprar, qual é a obrigação do estabelecimento comercial? Não vender. Falar, não posso vender. Mas a lei diz que eu não posso vender. Se o cara vende, então a repressão tem que vir em cima do cara e não naturalmente da criança. Mais uma vez, você vai trabalhar com a criança as fragilidades. Por que você está indo comprar? Por que você está indo ali consumir aquilo? Mas essa fiscalização é responsabilidade seja dos órgãos que fiscalizam os estabelecimentos comerciais, seja da polícia, que tem que reprimir qualquer cidadão, qualquer empresário que esteja infringindo as leis. Entendi. Eu perguntei porque muita gente acha que cabe ao Conselho Tutelar, né? Eu realmente nem sabia se caberia à polícia ou ao Conselho Tutelar. Eu falei, deixa eu aproveitar e esclarecer. Boa. E eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? Eu acho que bastante gente acha que é o Conselho Tutelar. No boteco ainda pelo menos dá pra chamar a polícia. Pior é quando ele vai comprar droga na biqueira. Não é regulado por nada, né, Cris? Aí é o papel da polícia, né? Realmente existe aí uma certa confusão do que é e do que não é papel do Conselho Tutelar. Quer dizer, se você tem uma ação, por exemplo, como é algo que acontece, estão fazendo essas festinhas regadas a álcool, regadas a drogas, que às vezes fazem em chácaras, em estabelecimentos meio escondidos por aí, né? O que o Conselho Tutelar vai fazer ali? Muitas vezes ele é chamado para ir junto com a polícia, porque a polícia vai agir na repressão e eles têm que defender. Vai pegar os bandidos ali, quem está vendendo o que não podia estar vendendo, e o Conselho Tutelar vai ali agir junto com aquelas crianças, chamando os responsáveis e até mesmo notificando os responsáveis caso não estejam de fato cuidando ali da criança e do adolescente, né? Porque é papel dos pais proteger. Se encontrar às vezes o seu filho de 12 anos numa festa às 3 da madrugada, talvez você não esteja protegendo tanto ali seu filho, né? Então, quer dizer, quem tem que ter o olhar de repressão é a polícia, quem tem que ter o olhar de o que está sendo violado nos direitos dessa criança, desse adolescente, é o conselheiro tutelar. Legal. Muito bacana. Muito informativo também, né? Cris, eu queria fazer uma pergunta a respeito das eleições, voltando às eleições aí.
se tem algum critério para escolher os candidatos. Se houve algum critério, como que foi a escolha? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe disso, né? Sim, com certeza. Né? Mais uma vez agradecer vocês estarem abrindo esse espaço, né? O papel do conselheiro tutelar é de fato de grande responsabilidade dentro da sociedade, né? Ainda pouco conhecido, mas que tem um papel extremamente importante, principalmente para aquelas crianças e aqueles adolescentes que vivem ali em situação de maior vulnerabilidade social, financeira, né? Onde as famílias às vezes têm menos condições ou mais dificuldade de ir ali buscar os seus direitos, né? Então existe um processo bem organizado para isso. Foi feito um edital lá, alguns meses atrás foi aberto um edital. As pessoas que tinham interesse precisavam apresentar documentações e mostrar que elas atendem aquele edital, morar pelo menos 3 anos no município, né? Não ter nenhuma dificuldade com a justiça, seja na área civil, seja na área criminal, de preferência já ter alguma experiência na atuação ali com direitos da criança e do adolescente. Então o candidato cumpre uma série de requisitos ali para se inscrever. Depois dessa inscrição, um tempo depois foi feita uma prova. Então você teve ali 30 e tantas pessoas que foram lá, fizeram uma prova, né? Para demonstrar que elas minimamente conhecem ali a legislação a respeito dessa área de criança e adolescente, ou seja, estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente, estudando outras legislações próximas. E aí, com essa prova, quem passou na prova tinha que atingir pelo menos 70% dela ali. Quem passou na prova aí virou um candidato habilitado para ser votado, né? Então, aí depois talvez a gente até, se der tempo antes do final do programa, podia ler o nome dos candidatos aqui, para que todo mundo tenha conhecimento, né? Esse é um processo de escolha, né? Onde os eleitores não são obrigados a votar. Então é importante a gente ter esses espaços para falar da importância do Conselho Tutelar, para que as pessoas entendam essa importância e se mobilizem para que no domingo próximo, aí, dia 6, elas estejam lá votando, né? Quer dizer, procure conhecer alguém ali que você confia dentro dessa lista que a gente vai ler, né? Se informe sobre esses candidatos, porque é opcional, né? Nós tivemos, por exemplo, em 2015, algo perto de 2.000 pessoas que votaram. Só que nós temos 36 mil eleitores em Capivari. Pouca, a porcentagem é ridícula, né, Cristiano? Então, a gente precisa aumentar isso. Quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, mais é uma certeza de que as pessoas estão entendendo a importância do Conselho Tutelar para o município. Ok. Muito bom. Legal. Muito esclarecedor. Eu vou votar. Acho que é a primeira vez que eu participo da eleição, como eleitor aí do Conselho Tutelar, mas nunca tinha me atentado à importância do conselheiro tutelar. Você sabe que eu conheço algumas pessoas que são candidatas a esse cargo agora, e todas têm me falado que mais da metade das pessoas que elas vão lá entregar um material delas, o santinho, aquelas coisas, não sabiam que ia ter eleição e nem sabiam o que é isso. Como assim? Votar pra quê? É obrigatório? Precisa ir? Não, tal, né? Uma eleição, né? Um processo seletivo e tal. Enfim, né? Realmente existe pouca informação sobre isso, viu, Cristiano? Seria até legal se você passasse a listagem aí das pessoas que são candidatos. Então, ao longo do tempo a gente vai melhorando, né, esse entendimento sobre o que é e a importância das pessoas participarem, né? Essa é a ideia da participação popular, né? Se a gente tem alguém que está cuidando dos interesses das crianças e dos adolescentes, a gente tem que ajudar a escolher quem são essas pessoas, né? Porque futuramente pode ser meu filho, meu sobrinho, quer dizer, eu tenho 4 filhos que estão aí nas coisas
mais diversas dentro de Capivari, né? Uma hora pode ser meu filho ali que vai estar precisando de ser protegido. Questão. Verdade. Exatamente, né? Então, só para registrar aí, o processo de escolha é domingo próximo, bem dia lembrado. 6 de outubro, então, domingo, das 8 às 16, né? Pode votar qualquer pessoa que tenha título de eleitor no município, que seja, né, um eleitor aqui em Capivari, mas se a pessoa for de outros municípios, ela pode ir lá no município dela, se informar onde é e votar também, porque vai estar acontecendo em todos os municípios. Então, aqui em Capivari, das 8 às 16 horas, num único local de votação, que é a Escola José Benedito Pinto Antunes, chamada Escola do Centro, né, que fica na Padre Fabiano, 1351. Perto do tiro de guerra ali, né? Ao lado do tiro de guerra ali. Sei onde exatamente. Então, domingo, das 8 às 16, ali na Escola do Centro, e a pessoa precisa ser eleitor no município, então precisa levar o título de eleitor e precisa levar um documento oficial com foto, né? Precisa levar, importante reforçar isso, os dois documentos, o título de eleitor e um documento oficial com foto. Por que os dois? Porque na eleição normal eu não preciso levar o meu título. Realmente, mas nesse processo a gente precisa que a pessoa leve o título de eleitor, porque nós recebemos do tribunal uma relação onde consta apenas o número do título de eleitor da pessoa. Então, para ela provar que é ela, eu vou ter que saber, vou ter que ver o título para ver se o nome dela está na relação e aí o documento oficial com foto para ver se é aquela pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. E as pessoas que cadastraram a biometria, que o título ficou lá no cartório, como fazem para votar? Na verdade, quem cadastrou a biometria recebeu também o documento impresso. Recebe também? Recebe também o documento impresso. Tá. Recebe um documento novo que diz que ela está cadastrada na biometria lá em cima. Mas não terá biometria naquele dia? Não tem, porque na verdade o Tribunal de Justiça eleitoral, né? O Tribunal Eleitoral não cedeu para a gente as urnas eletrônicas, então vai ser votação ali no papel, cédula mesmo, né? Cédula de papel. Então, a pessoa precisa levar os dois documentos, título de eleitor... Importante essa informação, hein, pessoal? E documento oficial com foto, né? Pode ir tranquilo, assim, é uma eleição que corre com muita tranquilidade, nós vamos ter 10 salas para votação ali. Não vai ter fila nem nada. Às vezes fica uma filinha, mas poucas pessoas, como acontece ali no processo de eleição, e também a pessoa vai entrar, né? Cada eleitor vai escolher um único candidato a conselheiro tutelar. Legal, então, é uma coisa rápida. A pessoa se identifica ali, entra, escreve na cédula quem ela está escolhendo, para quem ela está escolhendo votar, fecha, deposita na urna. O voto é bem rapidinho mesmo. Mas muito importante, né? Muito importante. Para ressaltar aqui, eu queria fazer um comentário também com o Christian aqui, a importância do eleitor também não se omitir, né? Porque a gente está tratando das nossas crianças, né? Então é muito importante todo mundo se atentar a isso, porque todo mundo tem um vizinho, ou já viu uma criança em uma situação difícil na rua, ou altas horas, ou durante o dia mesmo, ou uma criança que apanha muito dos pais. Então é um tipo de processo que a gente deveria participar mais, o povo aí de Capivari, e para não se omitir, porque é muito importante que a gente vai cuidar das crianças que vão ser o futuro do nosso município, né? Com certeza, é isso aí. Muito importante mesmo. Muito bom, vamos ouvir uma música, a gente já volta a bater papo com o Christian, falar mais um pouquinho sobre o importante trabalho do conselheiro tutelar. Legal! E falar os nomes dos candidatos a conselheiros, né? Para que os nossos ouvintes possam aí escolher o melhor candidato para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vocês falaram que hoje é adolescente, né, até os 14 anos, eu ia falar, na minha época, até os 18 era adolescente. Mas Como as coisas mudam? Não, é de 14 a 18. É de 14 a 18? Então 12, tá bom. 12 a 18, né? A partir de 12 já é 12 é adolescente. De 12 a 18 é adolescente. Até claro 12 é criança. É claro que tem uns adolescentes hoje aí de 38 anos. E tem também uns maninhos de 12 anos que já tá segurando a arma, né? Vamos ouvir Rosa de Sarão, chama Ébrio Hábito essa música. Programa Independência. A voz da recuperação.
Muito bem, vamos continuar nosso bate-papo então com o Christian Fernandes, esclarecendo mais um pouquinho sobre o Conselho Tutelar. Está sendo muito produtivo, viu? Muito produtivo. Legal. Inclusive, para mim que não tinha todo esse conhecimento do que faz o Conselho Tutelar, né? De quais são as responsabilidades de fato. Muito bom, viu, Christian? Sempre muito proveitosa a sua presença aqui no programa Independência. Obrigado, eu que agradeço. Christian, em relação a gente lá aqui no programa Independência, a gente sempre gosta de puxar a sardinha pro lado da dependência química, álcool, droga, adicção, né? E não precisa ser nenhum gênio para dar uma volta na praça qualquer fim de semana e ver muitos menores, tá na cara que é menor, né? Com aqueles corotinhos coloridos, agora tá de vários sabores, né? Deve ser uma delícia aquele negócio. É um verde, um vermelho, um cor de laranja, e você vê realmente a galera com garrafa de vodka, com, né, litrão de... Enfim, né, bebidas alcoólicas que não deveriam ser vendidas, mas às vezes arruma um moleque, porque tem um moleque maior de idade com o documento, vai, pega pra molecada, e aí você vê a molecada realmente bebendo bastante na praça. Todo final de semana, se eu dou um rolê lá, eu vejo, eu fico meio... que isso me dá uma certa dor no coração, né? Já descobrimos que não é papel do Conselho Tutelar, mas se ele for chamado num caso desse, ele vai pedir para a polícia e eles vão acompanhar. Por exemplo, um fim de semana, o conselheiro tutelar está no fim de semana dele, não tá de serviço, ele vai ter que estar de plantão, né? Tem um rodízio desse, não tem? Sim, como é que é esse processo, esse tipo de denúncia? Como que o conselheiro tutelar vai ter que... Ele vai sozinho, ele chama outro conselheiro, ele chama a polícia, chama a guarda, né? Só para a galera saber como que funciona esse negócio. Bom, começando pelo final, aí existe sim um rodízio de plantão ali, né? O conselheiro, ele tem um horário de trabalho ali de 32 horas por semana aqui em Capivari, né? Isso muda em cada município. Aqui em Capivari eles trabalham 32 horas por semana, mas o conselho tutelar tem que estar ativo 24 horas, 7 dias por semana. Então existe um plantão e eles, entre os 5 integrantes ali, eles se revezam para ver quem vai ficar de plantão a partir das 6 da tarde até as 8 horas do dia seguinte ali. Eles vão Vai ter sempre um plantonista. Vai ter sempre um plantonista, inclusive sábados e domingos, né? Então, esse plantonista, ele não fica necessariamente ali na sede do Conselho Tutelar, né? Mas ele vai ser acionado. Então, durante o dia, as pessoas podem ligar no número do Conselho Tutelar mesmo, e à noite, nos fins de semana, as pessoas podem ligar no número da Guarda Civil. A Guarda Civil tem a informação de quem está de plantão ali naquele dia, e ele aciona esse conselheiro tutelar pelo celular ali do conselho, e aí essa pessoa vai agir. Particularmente nessa situação que você colocou da praça ali, realmente não é papel do Conselho Tutelar. Eventualmente, a polícia pode pedir para que o Conselho Tutelar participe junto da ação ali, para aí dar um direcionamento com relação àquelas crianças, aqueles adolescentes. Mas é um papel eminentemente da polícia, de repressão. E os pais, eles têm que ser chamados numa situação aí dessa? A polícia, ela tem por obrigação registrar ali, abrir um inquérito, e aí esses pais vão ser ouvidos naturalmente, né? Agora, muitas vezes esse tipo de denúncia chega até o Conselho Tutelar. Aí é papel do Conselho Tutelar acionar a polícia. Então, no geral, quando o Conselho Tutelar é acionado, ele vai junto ali na situação, mas ele chama a força policial para que cada um faça o seu papel, né? A gente sabe naturalmente que a repressão, ela não consegue dar conta de 100% das situações, né? A polícia não vai conseguir estar em
todas as festas, não vai conseguir pegar todas as situações ali das pessoas bebendo, das pessoas usando drogas e tudo mais, né? Mas na medida do possível vai ter a ação da polícia e do conselho tutelar em parceria para que cada um faça o seu papel, né? Maravilha. Então o conselheiro tutelar, ele está sempre, o conselho tutelar, ele é sempre acionável, qualquer hora. Qualquer hora de qualquer dia. Ligou lá, vai ter alguém para te atender. Isso, ligando na Guarda Civil, ele vai ter acesso ao conselho tutelar. E aí, como o conselheiro tutelar tem que estar de plantão, ele vai ter que sair ali de onde ele estiver e atender aquela ocorrência, desde que, claro, aquilo seja o papel dele. Ele naturalmente está preparado ali para identificar, e quando ele entender, isso não é o papel do conselho tutelar, ele vai repassar essa situação, seja para a Guarda Civil, seja para a Polícia Militar, né? Só para elucidar melhor o que é o papel do conselheiro tutelar, você pode dar alguns exemplos, Cristiano? Tipo, uma criança na escola que os professores identificam que ela foi agredida pelos familiares. É papel do conselheiro tutelar, né? O que mais entra no papel do essa situação que você falou em particular é papel do conselho tutelar. Por exemplo, criança que não está frequentando a escola, né? A escola tem por obrigação acionar o conselho tutelar, e o conselho tutelar vai procurar esses pais, o responsável por essa criança, e identificar o que está acontecendo, que ele não está indo na escola, porque ele é obrigado a ir na escola até uma determinada idade. Por exemplo, carteira de vacinação que não está ali 100% cumprida, atendida, falta de vacinas. É uma situação que o conselho pode ser acionado, né? Casos de abuso físico, né? A agressão física continuada ou em excesso, abuso sexual, abuso intelectual, todo tipo de abuso de criança e de adolescente, independente de ser da família, de conhecidos, da própria escola. Às vezes o abuso pode acontecer ali na escola, o conselho tutelar pode ser acionado. Ele pode ser acionado, por exemplo, para conseguir a vaga na creche para a criança, porque às vezes o município, imagino que hoje nem seja o caso de Capivari, mas às vezes o município pode não ter vaga ali para aquela criança. Aí os pais podem acionar o conselho tutelar, que vai ter por papel pressionar a prefeitura para que consiga a vaga para aquela criança, porque é lei, né? Então tem que conseguir, seja na creche, seja a vaga na escola, o que quer que seja, né? Então o conselho tutelar vai pegar ali todos os direitos que estão na legislação ali no ECA e vai fazer com que aquilo seja colocado em prática. Legal, muito esclarecedor. E você quer falar o nome dos candidatos a conselheiros tutelar, Cristian? Fique à vontade. Vamos lá então. Capivari, nós ficamos no final aí com 22 candidatos, né? Então, lembrando que cada eleitor vai poder votar em uma pessoa apenas, em um candidato apenas, mas os 5 mais votados vão ser os conselheiros titulares a partir de 10 de janeiro de 2020. E os 5 os outros 5, então primeiro 5, depois os outros 5 vão ser os suplentes, mas suplentes. Não os outros 5, todos os próximos vão ser suplentes. Entendi. Então, nós temos 22 ali, contando que todo mundo tenha voto. Os 5 primeiros são os efetivos, e os outros 17 ali vão ser suplentes. Que o suplente, ele é só chamado em caso de desistência de um conselho. Desistência, de um afastamento momentâneo, de férias, por exemplo. Ele pode ser chamado em algum
algumas situações ali de afastamento, qualquer que seja o motivo do titular. E tem uma ordem na suplência, o mais votado? A suplência, o primeiro que vai ser chamado é o sexto, depois o sétimo, aí vai sempre seguindo na ordem da eleição, ordem de voto. Das votações. Porque todos são suplentes, né? Se nós formos pegar o processo de antes de 2015, por exemplo, acho que o 14º, 15º suplente chegou a ser chamado, porque passou muitos anos aí aconteceu de uma vez só, de 2 ou 3 conselheiros desistirem e de outro ter lá um problema de saúde, ter que sair, aí você começa a chamar, só que 3 anos depois, um já está empregado numa outra coisa, o outro já mudou, né? Então por isso que é importante ter vários, porque para que você nunca fique descoberto ali, né? Entendi. Eu ia fazer uma pergunta. Sim. Mas você vai continuar falando o nome, que eu estava no telefone e eu já perdi. Você vai continuar falando alguma coisa? Vai. Você vai ler. Mas então, antes de ler, sim, eu já vou aproveitar e fazer a pergunta que o ouvinte fez aqui. Tem uma funcionária de escola observando que as crianças estão usando drogas, não soube especificar se dentro da escola ou não, ou se estão indo sob o efeito de drogas para a escola. Mas enfim, nessas duas hipóteses, que o uso aconteça dentro da escola ou vão já sob o efeito, é responsabilidade do Conselho Tutelar ou não? Ela deve acionar o Conselho Tutelar ou outro órgão? Nesse caso, ela vai acionar o Conselho Tutelar, né? Sempre que a criança ou um adolescente cometa uma infração dentro da escola, ela poderia chamar a polícia, mas ela pode também acionar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai agir naquela situação e entender por que aquela situação está acontecendo, né? Porque esse uso de drogas às vezes pode ser por um abuso, um problema que a criança esteja enfrentando no bairro, na casa dela e tudo mais. Então, nesses casos em particular, é sempre importante acionar, né? Por 2 motivos. Primeiro, né? Porque precisa se identificar o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente, e o direito daquele adolescente na escola tem que ser preservado. Então é o Conselho Tutelar que vai fazer esse equilíbrio. Quer dizer, não vai adiantar, peguei usando droga, expulsa da escola, né? Calma, tem que ter um equilíbrio. Vamos resolver o problema que ele está criando, mas vamos preservar os direitos que ele tem, né? Então quem cuida desse equilíbrio para que os direitos da criança ou do adolescente sejam preservados sempre é o conselheiro tutelar. Olha que interessante, André. O papel do Conselho Tutelar começa a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, Estado, país, responsável ou em razão de sua própria conduta. Ou seja, até ele próprio tem que ser preservado dele mesmo, né? Claro. É o caso aí do rapazinho que chegou drogado na escola, vamos falar a verdade? Ele tá infringindo seus próprios direitos, sim, né? Sim. E, enfim, é o caso do dependente químico, não? Identifico. A grande diferença da criança fazer isso no adolescente, enfim, fazer isso na escola e fazer isso na rua, por exemplo, não é porque na rua eu não tenho que chamar o conselheiro, porque na rua ele já está diretamente infringindo também regras sociais, regras legais ali da sociedade, né? Dentro da escola é muito mais adequado que esse papel seja assumido pelo conselheiro tutelar, que é alguém que tem ali primeiro os interesses de defender os direitos da criança e do adolescente, mas também tem que ter um pouco mais de tarimba para lidar. Quer dizer, você um policial entrar na escola é sempre uma coisa muito mais severa. E trabalhar em conjunto, né? Com a diretoria da escola, com o professor, sim, talvez tem um órgão da Polícia Militar que dá assistência, faz prevenção faz curso de prevenção, PROERD. Polícia Militar é o PROERD, a Guarda Civil chama PROMAD, então. Tem pessoas competentíssimas que fazem esse tipo de trabalho, eles poderiam também, né, trabalhar, é sempre um conjunto de profissionais, né? Sim. O Conselho Tutelar
protegendo a criança, mas ele pode usar outros mecanismos, como você já falou, o Ministério Público, os juízes, o promotor, depende do caso, né, Cristian? Exatamente. Então, é sempre importante que a gente tem dúvida, aciona um dos órgãos, aciona a polícia ou aciona o conselho tutelar, e aí o conselho tutelar vai definir ali se não é o papel dele. Mas o conselho tutelar, se não é o papel dele, vai acionar os órgãos que devem cuidar dessa questão, né? Que não pode presenciar, só pegando um gancho do que você tinha falado, né? Por exemplo, o estabelecimento que vende bebida, a lei é clara, não pode vender. Vender o cigarro, a lei é clara, não pode vender. Essa pessoa pode ser presa, pode ser penalizada ali. Porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é proibido vender e é proibido fornecer, ainda que gratuitamente, substância que cause dependência para uma criança ou um adolescente. Então vamos lá. Se eu der um cigarro para um moleque, vendi na padaria a bebida ou cigarro para o moleque, estou infringindo a lei. Eu, maior de idade, comprei e dei para o moleque lá, para criança, para adolescente, estou infringindo a lei. Eu, familiar, faço um churrasco em casa, deixo meu filho adolescente trazer os amigos e distribuo bebida para todo mundo, estou infringindo a lei. Se uma dessas crianças tiver um coma alcoólico ali dentro da minha casa, for pro hospital, você vai ser penalizado, e eventualmente essa criança morrer por causa disso, eu vou ser penalizado, porque eu fui a pessoa que distribuí, ainda que não tenha gratuitamente, ainda que eu não tenha cobrado nada por aquilo, né? Então a lei não fala só de quem vende, fala de quem fornece, ainda que de graça, aquela substância. Rodrigo, você tem filho, Rodrigo? Exato. Já rolou churrasco em casa com os amigos dos filhos? Já. Mas não aconteceu isso não, né? Não. Ainda bem. Olha, eu já infringi a lei, porque eu fumava, né, cigarro, e já dei muito cigarro pra molecada que me pedia: ô tio, me arruma um cigarro aí. Eu vou lá, olha, devia ter sido preso. E é papel, por exemplo, da escola, presenciando uma situação dessa, denunciar é importante. Da escola, enfim, né? Eu acredito que também tem muita falta de informação, né, a respeito do Conselho Tutelar, e espero que o povo se atente mais também com essas indicações que a gente está dando, né? Para mim, eu era uma pessoa também que não sabia muito sobre isso. Que legal. Muito importante, né, a pessoa saber com quem ela pode contar na hora de uma que precise, né, na escola, ou na rua, ou a vizinhança, né, ou a própria criança chamar, né, que sempre que achar necessário. Então, é muito importante, muito mais do que a gente possa imaginar. Isso aí. Muito bom. Vamos à lista? Vamos lá. Estou curioso. Então, vamos reforçar aí. Dia 6 de outubro, que é o próximo domingo. Domingão, né? Que vem, hein, galera? Vocês vão estar no ar aí, o processo de escolha vai estar acontecendo lá. No programa, vou lá votar. 6 de outubro, das 8 da manhã às 16 da tarde, 4 da tarde ali. Na escola Professor José Benedito Pinto Antunes, que é chamada Escola do Centro, fica ali ao lado do Tiro de Guerra, na Rua Padre Fabiano, 1351, no centro. Todo mundo vota nesse local, esse vai ser o único local de votação, mas vão ter 10 sessões lá dentro, divididas ali por ordem alfabética das pessoas, para elas poderem votar das 8 às 16. Então, como eu estava dizendo, né, são 22 candidatos aqui em Capivari. Eu vou ler aí tudo, pode ser um pouquinho demorado, né? Tamo junto. Então, 22 pessoas. Primeiro, a Daiane Priscila Costa Gomes, né? Conhecida ali como Priscila Gomes, o número dela é 96. Então, só para explicar para as pessoas, a pessoa vai poder votar pelo nome, ou pelo por exemplo, a Daiane Priscila Costa Gomes. Ela pode chegar lá e votar a Daiane. Ou ela pode votar a Priscila, que é como a pessoa é conhecida, Priscila Gomes, ou pode votar no 96. Número dela, que é 96, né? Legal. Então, a Daiane Priscila Costa Gomes, Priscila Gomes 96. Ana Paula Barbosa Matias Toledo, Ana Paula, número 98. Ângela Maria de Góes, número 87.
Tem uns aqui que não tem um nome específico, né? Não tem o pseudônimo. Não tem o pseudônimo, né? Célia Luzia Rossi, número 95. Por que números tão altos? Para não confundir ali com os números dos partidos, né? Senão, quem pegou o 17, quem pegou o 13 ali, vai ser ajudado ou vai ser prejudicado, né? Célia Luzia Rossi, 95. Cláudia Regina Teixeira, Regina PM, né? Pseudônimo ali, número 73. Clemilda Félix da Silva Ferreira, número 72. Denis Fernando Ribeiro, Denis, número 89. Donizete Barbosa de Lima, Donizete Fonte d'Água, número 84. Edna da Silva Andrade, número 83. Esther Favarão da Silva, número 81. Evanilde de Jesus Rodrigues Antunes Barbosa, Nide, conhecida como Nide, número 88. Gilvanei Souza da Silva, número 94. Juliana Aparecida de Toledo Costa, número 74. Lilian Belfante Teato, número 82. Lucilene da Silva Lima Leme, conhecida como Lu, número 91. Luiz Carlos Pansonato Júnior, número 93. Márcia Munaro de Jesus, número 97. Maria Adelaide Arnold Barbosa, conhecida como Linda, número 99. Maria Luana Matias dos Santos, número 85. Pamela Bianca Carlos, número 86. Reinaldo da Silva Flauzino, número 92. E Thelma Aparecida Duarte Betim, número 71. Legal. Maravilha? São os 22 candidatos que estão concorrendo aí. Tem gente de tarimba aí, hein? Eu conheço uns 4 ou 5 nomes aí que são pessoas bem bacanas. Alguns são conselheiros, né? Que estão em exercício aí. Outras pessoas que já trabalharam com direitos da criança e do adolescente, né? Então tem pessoas conhecidas aí. O mais importante é que quem vá votar ali vote em alguém que confia, né? Porque pelo trabalho, né? A confiança na pessoa é essencial. A gente acima de tudo, né? Nesse caso dos conselheiros tutelares, nós temos que votar em pessoas em que a gente conheça os valores dessa pessoa, né? Porque ela vai trabalhar a defesa de direitos que podem ser seus filhos, seus parentes, sobrinhos, primos, tal. Imagine que você vai deixar seu filho com alguém. É isso aí. Tem que ser uma pessoa que você confie, deixar seu filho com. Eu tenho uma dúvida com relação à eleição, né? Tem alguma regra específica com relação, por exemplo, ao transporte de eleitor? O candidato a conselheiro, ele pode transportar seus eleitores? Não pode. Porque, vamos lá, tudo é bom senso, né? Numa eleição normal, a gente sai para votar e às vezes põe a família no carro e vai todo mundo junto para votar, né? Você fazer uma caroninha ali com seus amigos não é necessariamente um problema. Alugar micro-ônibus não pode, não. Agora, alugar um micro-ônibus, né? Fazer um transporte organizado para levar as pessoas, que saia de uma igreja, que saia de um clube, que saia de algum lugar, isso aí de fato não pode acontecer, né? Até se tiver um tempinho, rapidamente, claro, pode falar. Tem aqui algumas coisas que não pode, né? Então não pode, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor um bem ou uma vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brinde de pequeno valor. Então, se eu ganhar, vou fazer um churrasco para vocês. Não pode. Se eu ganhar, vou distribuir para você aí, se você votar em mim, vou te dar uma cesta básica. Não pode. Brinde nenhum, né? Compra de voto, né? Como se fosse uma eleição normal, né? Exatamente. Segundo, não pode oferecer, prometer, organizar, terceirizar ou patrocinar transporte para eleitores chegarem ao local da votação.
né? Então a história de organizar um transporte não pode. É claro, mais uma vez volta no bom senso. A pessoa dá carona ali para sua família, amigo, tal, né? familiar, não é exatamente o problema. E no dia é proibido fazer propaganda, a tradicional boca de urna ali a 500 metros do local ali da votação, né? Então, eventualmente, se alguém vê um tipo de coisa como essa acontecendo, grave, né, tem alguma todo mundo prova tem celular ali, agora, né? isso, todo mundo consegue gravar, né? Então, realmente é proibido organizar o transporte, é proibido oferecer vantagem, oferecer um brinde ali, e no dia não pode fazer boca de urna a 500 metros do local. E caso alguém flagre alguma dessas atitudes que não podem ser realizadas, aonde recorrer? Polícia? No dia pode procurar, tem uma comissão responsável por esse processo de escolha, lá na escola, 6 pessoas que vão ficar lá na escola. Então no dia pode procurar a própria comissão lá na escola, apresentar ali a informação, a prova, e essa comissão é obrigada ali a dar andamento nessa denúncia, né? Só um detalhe aí que eu não comentei antes, o resultado vai sair lá no dia mesmo. Legal. Né? Então a eleição, o processo ali acaba às 16 horas, né? Quem tiver ainda lá dentro para votar vai receber uma senha para que tenha o direito de votar ali, mesmo que os portões estejam fechados. Acabou ali o processo em todas as 10 sessões de votação, aí começa a contagem dos votos ali. Então no mesmo dia, lá pelas 18, 19 horas, já vai sair o resultado de quem são os 5 principais. Legal. E o restante como suplentes agora. Legal, maravilha. Muito bacana. Elucidativo. Obrigado, viu, Cristiano? E foi muito bom. Fica o convite aos ouvintes do programa Independência de que escolham a melhor pessoa, né? Ou escolham um amigo que conhecem, que sabe que ele está preparado aí para cumprir esse papel tão importante de conselheiro tutelar, e que vá, né, até a escola, né, o local de votação, e vote. Eu vou estar lá, cara. É um exercício de cidadania também, né? Afinal, se você não participar da sociedade e desses processos todos, né, de escolha, depois não pode reclamar, mas só tem cara que é ruim, não sei o que e tal, mas você não foi lá, maluco, para ajudar? Porque para reclamar tá cheio de gente. Pode falar, Cris. Não, aí, né? Nós precisamos principalmente participar para depois poder estar junto na discussão do que está acontecendo de ruim ou de bom, né? Exatamente. De palpiteiro o mundo tá cheio, né? Bastante. Beleza, maravilha. Companheiro Rodrigo, obrigado pela presença aí, viu? Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, deixe sua mensagem aos nossos ouvintes, aquele alcoólico que ainda sofre, solta o verbo aí, como ele costuma. Então, boa tarde a todos aí, meus amigos aí, os dependentes, os dependentes do álcool, os adictos, né? Eu queria deixar o recado aqui que eu tô aos meus de 6 indo para 7 meses. Parabéns. Sóbrio. Isso aí. Mas eu busquei ajuda. Eu acho que é um tipo de vida nova que eu tô levando, né? É a vida que eu tinha antes de ter caído nesse mundo escuro, né? Mas eu, graças à Irmandade de AA, eu consegui encontrar meu caminho e estou seguindo firme nele. Então é muito importante. Agora, aproveitando nosso amigo Cristian aqui também, queria agradecer muito a ele e queria falar para os ouvintes da importância dessa votação que vai ter no próximo domingo, dia 6, né? E para que compareçam, porque é uma coisa que mexe com os nossos filhos e de quem vai cuidar deles. E numa hora que, de repente, a gente, às vezes, por falta de informação, age da maneira errada com nossos filhos. Então a gente pode buscar todo tipo de conselho para que eles não caiam numa coisa,
no mundo obscuro das drogas, do álcool, antes que seja muito tarde, para a gente evitar muita coisa na vida deles, que eles também são o futuro da nossa cidade. Obrigado a todos, Rodrigo. Muito bem. E na outra participação do Christian falou que sobre a internação, né, ser o último recurso, né? Rodrigo vem se recuperando aí, só aí frequentando as reuniões do Alcoólicos Anônimos. Exato. E aplicando a programação de 12 passos na vida dele. Lembrei disso que você falou. Funcionou. Christian, suas considerações, tanto para os eleitores do Conselho Tutelar, quanto aos que ainda sofrem, né, pelo uso de álcool, drogas, né, e aos familiares. É isso aí. Acho que você pegou esse gancho e isso resume tudo, né? Qualquer dificuldade que a gente enfrente na nossa vida, principalmente essa questão, né, da dependência de álcool e de outras drogas, sempre vai ser possível vencer essa dificuldade se a gente fizer a nossa parte, né? Então, independente da internação, ele conseguiu, ele está aí, está vivendo essa recuperação, e é possível desde que a gente faça a nossa parte, né? Então, vamos levar isso também para esse universo dos direitos da criança e do adolescente, né? Crianças e adolescentes no nosso país merecem viver cada vez melhor, e para isso o papel dos conselheiros tutelares é essencial. E para que existam conselheiros tutelares de qualidade, nós precisamos fazer a nossa parte, que é ir lá e votar no dia 6 de outubro. Né? Exato. Muito obrigado. Marco Melo na área, daqui a pouco o programa Tardes Sônicas, né? Ficaríamos aqui conosco. Muito obrigado, né, a todo mundo que ouviu o programa Independência hoje. Foi particularmente elucidativo. E o papel do programa Independência, eu queria que tivesse um programa Independência quando eu era adolescente, viu? Porque eu teria evitado muito álcool e muita droga na minha vida. Só que você vê que o mundo nunca teve tão melhor. Tem muita gente que eu vejo aí, principalmente nas redes sociais, reclamando, mas o mundo é isso, o mundo é aquilo. Mano, o mundo nunca foi tão bom. Estamos na melhor fase da sociedade até hoje. O mundo vem evoluindo e nunca teve a oportunidade de se falar tão abertamente sobre álcool e droga. Pelo menos eu nunca ouvi um programa de rádio que fosse exclusivamente sobre esse assunto e se falasse tão abertamente e que tivesse como papel a informação. Eu acredito pessoalmente que a informação é o segredo para se evitar muita dor e muito sofrimento. Então o meu recado vai para as Donas Marias da vida e para os Júniores da vida, que encontrem esse caminho de recuperação através da informação. Muito obrigado, beijo no coração. Isso aí. Chegamos ao fim de mais um programa Independência. E para você que está sofrendo, não tenha vergonha de pedir ajuda, vergonha é sofrer sozinho. Obrigado, Deus. Obrigado, Marcão. Obrigado, Christian. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Obrigado você que sintonizou o seu rádio. Até domingo que vem. Tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!